reconhecendo e valorizando o passado que construímos e projetamos o futuro. Quando damos a conhecer às crianças e jovens o rico e extenso património que existe no seio do distrito de Vila Real, estamos a contribuir para a valorização da região e a educar os futuros guardiões de memórias e tradições ancestrais. A divulgação deste património cultural inestimável deveria ser uma prática quer nas escolas, quer nas famílias, sendo este programa uma modesta contribuição para este propósito. Venha connosco conversar com Gerardo Gonçalves, investigador da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa e arqueólogo na Eros. É investigador responsável pelo projeto arqueológico na Necrópole Medieval das Touças, na Aldeia da Garganta, em São Martinho d'Anta, Sabrosa. Projeto aprovado pela Direção-Geral do Património Cultural e desenvolve, ao mesmo tempo, atividades de caráter científico, cultural e pedagógico na Associação de História e Arqueologia de Sabrosa. Venha connosco neste 6º programa Arqueologia no Distrito de Vila Real. Tesouros inestimáveis mesmo aqui à porta. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 6º programa da 2ª temporada do programa, iremos debruçar-nos sobre a arqueologia no distrito de Vila Real. Tesouros inestimáveis mesmo aqui à porta. E para esse propósito convidamos o Sr. Gerardo Gonçalves, arqueólogo e investigador na Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, sendo também responsável pelo projeto arqueológico da Necrópole Medieval das Touças, na Aldeia de Garganta, em São Martinho d'Anta, Sabrosa. Obrigada por estar connosco neste nosso espaço da Associação de Pais, neste programa de rádio. Solicitamos-lhe que faça uma breve apresentação do seu percurso até chegar à arqueologia, e nomeadamente é investigador na Associação de História e Arqueologia de Sabrosa. Portanto, antes de mais queria agradecer o convite e falar um pouco do meu percurso. O meu percurso começa essencialmente na Universidade de Évora. Tirei a licenciatura em História e posteriormente fiz uma pós-graduação em Arqueologia e Pré-História na Faculdade de Letras. Depois voltei à Universidade de Évora, onde concretizei o mestrado em Arqueologia e Ambiente. Posteriormente, à conclusão da licenciatura, comecei a desenvolver trabalhos no Laboratório de Arqueologia da Universidade, onde estive 5 anos, e depois decidi alargar horizontes e trabalhar um pouco a questão da arqueologia preventiva, a arqueologia de acompanhamento, a arqueologia pública. Participei também em alguns projetos universitários, num projeto sobre o património imaterial, o projeto MEDINS, o primeiro projeto europeu sobre património imaterial. Depois voltei à arqueologia subaquática, portanto, até que comecei também a trabalhar um pouco mais a norte do país, no Porto, e depois, entretanto, apareceu a oportunidade de criar uma associação no Concelho de Sabrosa, que é a Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, onde desempenho funções de regime de voluntariado em diversos projetos da associação, não só na parte da arqueologia, mas na parte da divulgação turística, projetos de valorização, e nomeadamente esse projeto de investigação sobre o sítio arqueológico da Necrópole das Touças. Basicamente, resumidamente é isto. Então vamos recuar agora um bocadinho e vamos tentar descobrir porque é que o Gerardo resolveu ser Indiana Jones. Isto é, peço desculpa, porque é que decidiu em verdade pela arqueologia? Como é que isso surgiu? Portanto, isto é um pouco complicado. Eu andei na escola, era da área das ciências naturais, das ciências exatas, mas tinha um gosto especial pela história também. Entretanto, quando acabei o 12º ano, consegui uma bolsa para estudar uma coisa que tem um nome muito pomposo,
numa universidade americana, o curso chamava-se qualquer coisa como Física de Partículas. Mas, entretanto, por vicissitudes diversas, não foi possível, por motivos pessoais, não foi possível ingressar, ficar com a bolsa e então a partir daí participei em algumas escavações arqueológicas, um pouco em alguns sítios, e começou a despertar o interesse mais acentuado sobre a arqueologia. Entretanto, surgiu a oportunidade do curso, portanto, de História na Universidade de Évora, tive que voltar a fazer o 12º, trocar para a área de Humanidades, fiz um exame ad hoc, e entretanto foi a partir daí que se intensificou o gosto que já vinha, portanto, o gosto por estas questões mais ligadas à história, ao património, à arqueologia. Depois passou, como já referi, pela parte do património imaterial, portanto um pouco esse despertar acontece consigo e acontece também com os mais novos, Gerardo. E há aqui uma questão que é importante, é que os mais novos precisam de perceber o que é a arqueologia. Como é que pode explicar o que é a arqueologia aos mais novos? Portanto, a arqueologia é uma trocado por miúdos, é uma ciência, uma área da ciência ligada às ciências humanas e sociais, que, ao contrário da história, ou inversamente à história, o que utiliza, enquanto a história utiliza documentação escrita, textos escritos pelos reis, pelos bispos, pelas pessoas comuns também, pela sociedade, para reconstruir ou construir a história de um determinado momento ou período, a arqueologia, em vez de utilizar os papéis, utiliza o lixo que é deixado pelo homem, ou seja, os cacos, as cerâmicas, as pedras, a madeira, o ferro, os brincos, os colares, as contas de colar, as armas, tudo o que é material é um recurso da arqueologia. Portanto, trocado assim, falando simplesmente, a arqueologia utiliza o lixo deixado pelo homem. Neste caso, para nós não é lixo, para nós são indícios importantes para tentar reconstruir uma parte ínfima da história do homem, portanto, no planeta, não é? Ao longo do tempo. Como é que fica aqui os dinossauros? Porque nós sabemos que as crianças, e lá em casa, é a loucura com os dinossauros. Como é que fazemos aqui esta ponte? Portanto, os dinossauros é uma história muito mais, não diria complexa, mas muito mais antiga. Ou seja, estamos a falar de realidades cronológicas de tempos diferentes. Os dinossauros, o estudo dos dinossauros está mais ligado à parte das biologias, portanto, ao estudo, para ser paleontólogo, é necessário conhecer não a parte das ciências sociais, mas a parte das ciências naturais, da biologia, portanto, e é a partir desse ramo de investigação que começam a surgir os paleontólogos, portanto, é uma realidade diferente, interessante na mesma, muito interessante, mas que não tem, portanto, que não tem a ver com a parte... diferentes, exatamente. Assim. Se bem que há pessoas da área das ciências sociais e humanas que fazem parte desse mundo da paleontologia, têm que fazer depois uma especialização, mas de facto é um mundo à parte, é um mundo interessante, que é muito mais complicado obter registros paleontológicos, ou seja, de ossos, neste caso não são ossos, neste caso são rochas, que são fósseis, portanto são rochas fossilizadas, são ossos fossilizados, que para chegarem aos nossos dias é preciso digamos um milagre. Porque é preciso que o osso, isto é explicar simplesmente, é preciso que o animal portanto, caia num espaço de uma torfeira, depois essa torfeira é coberta com sedimentos, depois esses sedimentos vão sendo comprimidos, depois vão se transformando, ou seja, em rocha, ou seja, é muito difícil preservar ou obter preservados indícios paleontológicos, é uma situação quase de milagre. Isso acontece.
Muito bem. Dizem que quando queremos preservar algo, seja na memória física, seja de outra forma, devemos dá-lo a conhecer às crianças e jovens de hoje, para que sejam os guardiões da manhã. Acha que a sociedade, nomeadamente as nossas autarquias, os estabelecimentos de ensino, têm vindo a dar a devida importância a esta atividade, com programas próprios sobre esta temática que agora começamos a falar? É uma pergunta bastante interessante e uma pergunta que de há muito tempo, não só eu, mas muitas pessoas ligadas a estas áreas, sobretudo também ligadas à parte da educação, refletem bastante sobre isto, porque isto é a minha perspectiva, essa área que tem a ver com a questão da preservação, a questão da história, da importância da história, de perceber, digamos, o passado para poder compreender o próprio presente e programar, de certa forma, o futuro, tem sido não bem tratada, sobretudo a nível dos programas escolares, ou seja, dá-se muito mais importância à questão das ciências mais exatas, mais técnicas, e a parte das humanidades tem sido, digamos, esta é a minha interpretação, tem sido um pouco relegada. Isso depois dificulta, evidentemente, a capacidade de reflexão ou de raciocínio sobre o que acontece, não é? E isso, eu acho que seria fundamental que as crianças, nomeadamente as crianças desde os 5, aos 6, aos 7 até aos 12 anos, pudessem ter acesso, mesmo até da própria sociedade civil, ou seja, não tem que ser a escola que faz tudo, ou seja, a sociedade civil também se tem que organizar e permitir que este público jovem tenha acesso a um determinado tipo de informação. Naturalmente, a informação tem que ser tratada, porque é o que a nossa experiência, já nisto há 20 anos, a nossa experiência é que a comunidade, arqueólogos, historiadores, transformam a informação que conseguem em produto científico, ou seja, em textos científicos. Falta depois converter esse texto, ou seja, transformar isso num discurso pedagógico, e num discurso pedagógico adaptado às várias idades. Não é o mesmo estar a falar com uma criança de 8 anos, ou estar a falar com uma de 12 ou de 13, ou seja, é isso que falta um pouco, é cativar também a criança. Criar pontes, exatamente, através desse discurso pedagógico, desse discurso motivacional, não é? Porque quando, isto é a minha ideia, porque eu também, portanto, também numa fase da minha vida também dei aulas, e quando uma criança não está, ou seja, se desvincula do discurso que está a ser dado, isso pode significar que o próprio discurso não está adaptado a ela, não é a criança que por obra e graça do Espírito Santo se distrai, ou seja, pode ser que este discurso não seja tão pedagógico, ou essa informação não seja transformada de maneira pedagógica, que capta a atenção da criança, se bem que somos todos diferentes, não é? Há várias maneiras de ver, mas o que falta, em parte, é isso, é essa transformação da informação e falta chegar a esse público jovem. No fundo, o que nós estamos aqui a procurar transmitir aos nossos ouvintes é que também é necessário que exista uma comunicação aos mais jovens de outras realidades, para além dos reis e das rainhas, que é muito mais abrangente e que vai muito para além daquilo que eles conhecem e que têm conhecimento nos manuais escolares. E posto isto, e vamos voltar outra vez aqui ao nosso centro, que é, ora, na sua opinião, Gerardo, quais são os principais locais do distrito de Vila Real com maior relevância do ponto de vista arqueológico?
Isso é, posso dizer um, Bem, que é único, que no mundo não há outro igual, que toda a gente conhece, nem que seja de nome, que é um sítio fantástico, de um contexto histórico restrito, mais ou menos restrito, que é Panoias. Panoias é o ex-libris da arqueologia, não só no Conselho de Vila Real, mas além fronteiras. Panoias é referido em todo lado. Nos textos dedicados àquela fase entre entre a Idade do Ferro e o Império Romano, Panoias está lá. Porque Panoias tem especificidades que não são replicadas noutros sítios, pelo menos que eu conheça. Depois há outros sítios, há outros sítios também super relevantes, São Tomé do Castelo, mesmo sítios que não sendo sítios propriamente classificados como sítios arqueológicos, são sítios que, do ponto de vista arqueológico, histórico e patrimonial, têm uma relevância fantástica. Fala-se muito na rota do Românico, do Volga, por aí, mas Vila Real tem também monumentos fantásticos a nível do Românico, o distrito e o concelho até. Outros sítios arqueológicos no distrito, sítios até de arte rupestre, em Lijó, quais são desses que também fazem parte do distrito de Vila Real, para os nossos ouvintes perceberem de que no distrito onde eles estão neste momento a viver, que nos estão a escutar, existem outras coisas que para além daquelas que eles que têm vindo a conhecer. Nomeadamente fala-se muito da arte rupestre, a qual é que se refere, Gerardo? Arte rupestre, temos alguns casos, uma mistura entre a arte rupestre e a questão dos santuários, por exemplo, aqui mesmo, às portas aqui em Vila Real, no centro de Vila Real, ali quem vai do Pingo Doce para a Santa Casa da Misericórdia, ali a meio daquela rua está ali um santuário pré-romano. Onde é que ele está? Olha, vamos vamos todos começar a jogar. Há um jogo aí que toda a gente agora vai começar, depois de ouvir este programa da rádio, vai tentar descobrir. Está ali a meio da rua, portanto, do lado direito, mesmo ao meio da rua. Naquela linha que agora foi remodelada? Naquela rua que tem umas fontes. Se ao fundo tem uma fonte, é mais ou menos antes da fonte. Antes da fonte. Depois tem outros sítios, como a Mão do Homem, tem mais ali, mais afastado um pouco, ali para a zona da Lijó, tem, mesmo em Sabrosa, descobrimos há pouco tempo, há 2 anos, descobrimos arte rupestre da Idade do Bronze, da Idade do Ferro. Em Lijó tem o sítio ali em Carlão, que é um sítio fantástico, mesmo é difícil chegar lá, mas tem que ser com um guia, porque não é fácil o acesso, eu por acaso agora está-me a esquecer o nome do sítio, mas em Carlão toda a gente sabe, é um abrigo que tem, a Pala Pinta, exatamente. Pala Pinta é um sítio fantástico, é um sítio também único, portanto, depois também já um pouco mais afastado no Tua, ou seja, existe aqui, por assim dizer, um roteiro fantástico que toda a gente, pelo menos se não conhece, devia conhecer, correto? Exatamente, não só com a arte rupestre, mas com o restante património. Uhum. Podemos agora falar um bocadinho do Santuário de Panoias e de qual é a sua origem, qual era a sua função, para melhor percebermos. Eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar sobre Panoias, mas é um sítio, como já referi, é um sítio híbrido, digamos, é um sítio que nasce antes portanto, em contextos não do Império Romano, em contexto da Idade do Ferro, dos povos, chamados povos, não gosto muito da expressão, mas povos celtas, são os povos que cá estavam antes dos romanos chegarem. Depois os romanos chegaram, em alguns sítios fizeram com que os habitantes se aculturassem, portanto
Noutros sítios foi mais complicado, houve conflitos, houve muitos conflitos, muitas batalhas, mas ali Panoias é nesse contexto, portanto é num contexto entre a chegada, portanto, a chegada do Império Romano e o que cá estava antes, é um sítio de culto, tem lá inscrições, nomeadamente inscrições a explicarem como é que se fazia e o que é que lá se fazia, mais ou menos trocado assim, de uma forma simples. Portanto, é um sítio que tem informação epigráfica, que é isso a que o torna, de facto, relevante, não é só isso, mas é um dos aspectos que o torna relevante, é que tem informação epigráfica que relata como é que o processo, como é que o ritual, entre aspas, também não gosto muito da palavra ritual, mas porque cabe tudo aí dentro, mas devido a isso transforma o sítio num sítio realmente fantástico para quem quer, para quem tem interesse em descobrir, para quem tem interesse em investigar e para quem tem interesse em preservar e valorizar. Ou seja, a ideia é que Vila Real tem ali um sítio fantástico. Eu fiquei a saber há pouco tempo que Panoias, a nível da Península Ibérica, existe só mais um santuário que seja parecido, mas de todo distinto de Panoias. E fala-se muito que aquilo era tipo um santuário onde se faziam rituais iniciáticos e que se misturavam, por assim dizer, duas correntes duas correntes religiosas, entre aspas, a dos romanos e a dos autóctonos, chamamos-lhe assim, correto? O que é interessante no meio daquilo tudo é que aquela estrutura que hoje ainda lá está, pelo que dizem, já não é nem metade do que lá estava. Provavelmente algumas coisas desapareceram, mas também provavelmente grande parte do que lá estava está debaixo de terra. Ou seja, aquele sítio nunca foi, que eu saiba, nunca foi escavado. Nunca fizeram lá uma estação arqueológica. Nunca, que eu saiba, no que se conhece, nunca houve uma escavação programada, nem um projeto de investigação. Talvez por ser um sítio extremamente complexo, um sítio que eu lembro-me que lembro-me porque não me lembro, ou seja, andei a ler sobre isso e andei a investigar algumas coisas, já no século XIX, finais do século XIX, um senhor chamado Leite Vasconcelos, que é uma das personalidades maior relevo a nível da arqueologia em Portugal e não só em Portugal, portanto, para além de fronteiras, não é? O Leite Vasconcelos envia uma carta, duas cartas, envia uma carta a Vila Real, não estou certo se foi a autarquia, se foi a uma outra instituição, a solicitar atenção para que Panoias, para além da sua importância, estava um pouco descuidado. O que sei é que na altura a autarquia tomou medidas para a sua preservação. Para a sua preservação. Mas houve essa primeira iniciativa de referir atenção que aquele sítio é um sítio importante. Muito bem, muito bem. Obrigado, Gerardo. Os nossos ouvintes agradecem. Temos aqui outra indicação, necrópole medieval de Touças, que fica na aldeia da Garganta. Queria que dissesse aos nossos ouvintes, aos pequenos e aos graúdos, em que é que consiste? Que necrópole é esta, exatamente? Pronto, esta necrópole das Touças é um sítio arqueológico que se situa, como já referiram, na aldeia da Garganta. É uma aldeia perdida, está perdida, mas está na serra da Nossa Senhora da Azinheira, a norte de São Martinho de Anta, e está encaixada num dos vales, mas num vale bastante pronunciado, que provavelmente tenha dado origem ao nome da própria aldeia. Porque aquilo, a designação, nós identificamos um documento do século XIII, na Torre do Tombo, que já refere o nome da aldeia da Garganta. É um nome que tem a ver, provavelmente, com esse vale encaixado, com essa garganta,
Em Portugal não é muito comum utilizar esse termo, mas portanto, já em Espanha já se utiliza, portanto, é mais comum. E o sítio arqueológico localiza-se ali, em plena serra, num sítio no declive, portanto, numa zona fértil da serra, portanto, num patamar intermédio. É um sítio bastante complexo. No início, quando começamos a fazer a pesquisa, o sítio parecia-nos um tanto simples, mas depois com as investigações, com a limpeza do terreno, com as primeiras fases de escavação, chegamos à conclusão de que também é um sítio único. Então explique lá porque que é único. É único por vários aspectos, pelo menos dois. O primeiro, e um dos mais importantes, é que é o primeiro ateliê identificado de sarcófagos rupestres, ou seja, nós ali naquele sítio temos, mas isso não é o mais importante, mas também é, temos a cadeia operatória toda, ou seja, a cadeia operatória é o processo de fabrico dos sarcófagos em pedra, desde a extração na pedreira histórica, depois dessa extração a pedra vinha pelo declive abaixo, depois temos, a explicar assim muito simplesmente, temos a pedra em bruto, no sítio da extração, depois temos a pedra cá embaixo já preparada, mais ou menos preparada para começar a fazer o receptáculo do sarcófago, depois temos outra pedra onde já metade do receptáculo está feito, temos outra pedra onde o receptáculo já está completamente feito, portanto temos o processo todo de fabrico dos sarcófagos. Para além disso, ainda temos uma sepultura escavada na rocha, uma sepultura geminada, que indicia que não foi só fazer sarcófagos, também ali havia um sítio de culto, um cemitério. Para além disso, tínhamos uma referência que nos princípios do século XX, 1912, andou por ali uma pessoa de Bragança a questionar os habitantes locais sobre o que era aquilo, porque para além dos sarcófagos haviam 6 ou 7 pedras fincadas, ou seja, tipo menhires. Não são menhires, mas é como se fossem. E nós sempre nos intrigou aquilo, e essa pessoa também. Esse coronel, que era o coronel Lopo, de Bragança, que era interessado também na arqueologia. Então perguntou a um habitante ali local, de Vilar de Celas, que fica ali uma aldeia perto, perguntou-lhe, então, mas que é isto? Isto é um cemitério? E o senhor referiu que aquilo, havia ali uma igreja. O bisavô dele, dizia-lhe que havia ali uma igreja que na altura já não existia, E nós sempre ficamos com aquilo. Temos sepulturas cavadas na rocha, temos sarcófagos, temos as pedras fincadas. Há aqui qualquer coisa. Aqui qualquer coisa, mas onde é que está a igreja? E essa referência esse senhor dizia que a igreja estava por trás de um marco da Ordem de Malta, está lá. E nós começamos com as escavações e sempre com aquela ideia que tem que haver aqui qualquer coisa. E o ano passado encontramos a igreja, o que pode ser a igreja. É uma estrutura com 6 metros uma fundação, com 6 metros de interior, portanto, e que se prolonga no sentido sudeste, portanto, como está orientada, as igrejas naquela altura, estamos a falar entre o século XII e o século XIII, por aí, já depois da Reconquista, portanto, no âmbito da Reconquista, encontramos essa igreja, não é? E o mais interessante é que essa igreja foi construída, essa estrutura foi construída utilizando pedras fincadas que já lá estavam. E essas pedras fincadas são a outra parte interessante do sítio. Porque essas pedras fincadas, antes, no início, tínhamos registado 7 ou 8, e agora são 90. Portanto, toda a gente tem que perceber o que é que são pedras fincadas. As pedras fincadas são, já referi, são como menhires, ou seja, são pedras talhadas pelo homem que depois são erguidas e colocadas em sítios estratégicos. Há em várias épocas, desde o Neolítico, na Idade do Bronze. As mais conhecidas, que toda a gente sabe quais são, fala-se Stone Age, não é? Exatamente. Podíamos estar a dizer aqui aos nossos ouvintes que eventualmente aqui a necrópole das Touças
podia ser tipo um Stonehenge português? Ou então, que para quem conheça, lá embaixo, em Évora, onde Sim. você esteve a estudar, não é? Tem Sim, lá, como é que se chama? É o cromoleque dos O almendros. Cromlech dos Almendros. É uma estrutura parecida com o Cromlech dos Almendros? Sim, é uma estrutura semelhante, mas que cronologicamente diverge um pouco. Claro. O cromoleque dos almendros é uma coisa de um período quando a agricultura e a pastorícia se começam a implantar em força. Desculpa, Gerardo, dizem que o Cromlech dos Almendros lá embaixo em Évora é mais antigo que Stonehenge. Sim, é. E é. Não é? O cromoleque dos almendros é uma coisa, eventualmente, os trabalhos também não foram muito, os trabalhos arqueológicos ali, naquele sítio, também não foram muito extensos, mas estamos a falar de uma coisa do Neolítico. Stonehenge é uma coisa mais recente. Mais recente. Okay. Voltando aqui à nossa necrópole das Touças, em que é que ela se assemelha ao Cromlech dos Almendros? Em quê? Estas comunidades, estas comunidades mais antigas, sendo elas do Neolítico ou sendo da Idade do Cobre, já do Calcolítico, ou da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, tinham uma apetência muito especial por questões ligadas à natureza, questões ligadas, como é evidente, não é? Portanto, eram sociedades que eram muito ponderadas do ponto de vista da preservação do ambiente, da natureza. Portanto, eles tinham uma relação muito forte com elementos ligados à natureza, e um destes elementos tinha a ver com as colheitas, tinha a ver com saber mais ou menos em que épocas do ano é que se podia proceder às questões ligadas à agricultura, às colheitas, às sementeiras, isto tudo. E isso tudo é indicado por fatores, digamos, externos, fatores de movimentação dos astros. E muitos destes sítios, estas pedras fincadas, estes menhirs, estas situações, remetem muito para esse esplendor, entre aspas, por exemplo, de uma espécie de, o mais comum que se vê em muitos sítios e que é muito falado, é um solstício de verão, por exemplo, e que é o dia mais longo, portanto é o dia mais longo do ano. E esse dia, seja o de verão, seja o equinócio, portanto, esse dia é um dia particularmente importante. E nós, o ano passado, isto por falar dos cromlechs e dos menhirs e destas pedras todas fincadas, que têm uma relação muito próxima com o ambiente e com estes fenómenos. E nós, há 2 anos, não foi o ano passado, foi há 2 anos, como a quantidade de pedras e os alinhamentos que ali se viam eram tão evidentes, decidimos fazer medições sobre a orientação das pedras. E essas medições foram feitas em dia 19 ou 19 de junho de 2019. E então verificamos, depois fizemos os cálculos, não é? Conforme, neste caso, o nascer do Sol do dia 21, e verificamos que o alinhamento com o nascer do Sol de dia 21, solstício de verão, era muito próximo ou quase perfeito. Então fomos para lá no dia 21, arranjamos um grupo de amigos, fomos para lá à espera que se confirmasse. E entretanto foi o espanto, porque na altura em que o Sol nasce no horizonte, nasce exatamente no sítio, ou seja, exatamente no alinhamento dessas pedras. Então, e atenção por aquilo que eu já ouvi falar, vocês também já estão a pensar replicar esta fé, vamos chamar assim, este evento, esta festa, sim, não é? Para 2022, não? Sim, a ideia é, a partir daí há pouco tínhamos falado sobre a necessidade de transformar o discurso científico em discurso pedagógico. E então, na associação temos muito essa necessidade e essa vontade, porque não é fácil hoje em dia chegar aos mais novos. Mas não é só aos mais novos, ou seja, também é difícil, com a quantidade de informação que há, que é uma grande vantagem, mas por outro lado pode ofuscar um pouco toda esta concentração.
decidimos utilizar esse e não só, mas esse facto dessa descoberta, entre aspas, para promover o sítio e cativar os mais novos também para a necessidade de valorizar a história, valorizar o legado, porque aquilo foi feito, aquele sítio, aquela estrutura, não só as pedras fincadas, como a igreja, como os sarcófagos, aquilo foi feito por pessoas dali. E não foi feito há tanto tempo. As pessoas às vezes pensam que isto da Reconquista, do ano 1000, do Dom Afonso Henriques, foi assim há um imenso tempo. Mas não foi assim há tanto tempo. Se nós pusermos 4 pessoas, grupos de 4 pessoas, que são 4 gerações, ou seja, fazer este raciocínio lógico que é pôr 4 pessoas, que são 4 gerações, que correspondem a 100 anos, mais coisa, menos coisa. Se pusermos 4, 4, 4, 4, 4 e 4, estamos no ano 1000. Ou seja, não é muito difícil, não é muito tempo. Portanto, essas pessoas construíram aquilo. Os descendentes dessas pessoas provavelmente ainda moram na aldeia da Garganta. E aqueles sarcófagos que lá se fizeram, porque os que lá estão não são os que lá estavam, devia haver muitos mais, só que depois, ao longo do tempo, as pessoas utilizavam os sarcófagos, levavam-nos para casa para dar de beber água aos animais, Muitos desses sarcófagos foram feitos ali, mas foram vendidos para outros sítios. Por exemplo, em Provozende, que é uma aldeia vinheteira, de Sabrosa também, ali num santuário, numa igreja que fica no sopé de Provozende, na Serra, não é? A Igreja Santa Marinha, que é uma igreja que tem tradição de ser uma igreja que, na sua essência, é uma igreja de época, é digamos, um templo de origem romana. Tem alguns indícios, não muitos, mas tem alguns. E nesse sítio, em Provozende, nessa igreja, estão 2 sarcófagos em granito. Estão 2 ali, mudaram-nos de sítio, puseram-nos ali. O problema é que em Provozende não há granito. Em Provozende o que há é xisto. Portanto, aqueles sarcófagos muito provavelmente vieram das Toças. Mas quem fala em Provozende pode falar nas paredes, portanto, noutros sítios. Ali em Justes também, ou seja, há vários sítios com sarcófagos, provavelmente que foram ali construídos e foram vendidos. Saíram da necrópole saíram das dali. Toças. Ok. Podíamos falar agora um bocadinho sobre o complexo da Garganta. Sim. Bem. Portanto, está-se a referir ao polo arqueológico. Exatamente. O polo arqueológico foi uma boa iniciativa, porque aquilo era uma antiga escola primária, que depois deixou de ter alunos, fechou, e entretanto o município de Sabrosa decidiu, penso que foi em 2011, concorrer a um projeto para a requalificação do sítio, da escola, transformar a escola num centro interpretativo. E foi um projeto engraçado, foi um projeto que pretendia colocar dentro daquela escola, reformular a escola e colocar lá alguns elementos que para o visitante pudessem indiciar não só o património histórico do concelho, mas também o património natural, a questão do ambiente, a questão da sociedade. E foi feito e ainda lá está. Agora a Associação de História e Arqueologia de Sabrosa funciona um pouco ali no espaço, no polo arqueológico, porque fizemos um protocolo com a Câmara e entretanto temos ali a sede, é ali que fazemos exposições, temos ali um pequeno laboratório de arqueologia, agora estamos a iniciar um projeto que tem a ver com a arqueologia digital, a arqueologia, digamos, arqueologia digital, ou seja, digitalizar sítios históricos, não só sítios, mas também artefactos, para ser mais fácil a interação com a comunidade jovem, portanto, para ser mais apelativo.
E é ali também que desenvolvemos os trabalhos que se fazem no sítio arqueológico da Necrópole das Tossas, ou seja, aquilo dá apoio ao Estão muito projeto. próximos, não Sim, é? A estão muito distância próximos, sim, não é sim, assim tão grande. sim. É possível os pais e encarregados de educação fazerem uma visita? Já. Sim, é perfeitamente possível, não só ao espaço, ao polo arqueológico, como também nós organizamos a partir deste ano, começamos a fazer campos de trabalho arqueológico na Necrópole das Tossas e no polo arqueológico da Garganta, pronto, para quem quiser participar. Inclusive, qualquer criança que esteja aqui do agrupamento de escolas da cidade pode ir lá, Qualquer criança e os pais e os ou pais acompanhantes. têm que Bom, fazer uma inscrição, não é? Porque depois temos números limitados por causa Fazem da... oficinas, é isso? Fazemos oficinas, fazemos talheres de cerâmica no âmbito da escavação, no âmbito do projeto. Fazemos, os miúdos aprendem a fazer como é que se fazia a cerâmica quando não havia torno, cerâmica moldada. Temos um pequeníssimo ateliê de talha de pedra para aprender a fazer pedra talhada, portanto, as pontas seta não, mas os seixos talhados. Fazemos algumas brincadeiras com o tiro com arco, não o tiro com arco convencional, o tiro com arco de ventosa, daquelas ventosas. E pronto, e vamos aos poucos implementando estas posições. Para o ano estamos a pensar fazer, já temos o material todo. Fomos contactados por uma pessoa que tem um espólio arqueológico fantástico, recolhido um pouco por toda a Europa, sobretudo nas épocas mais antigas, Neolítico, Paleolítico Superior, até a Idade do Bronze, Idade do Ferro. E então estamos a preparar uma exposição, isto é em primeira mão, estamos a preparar uma exposição sobre a pré-história e a proto-história da Europa, com base nesses materiais, que são materiais fantásticos, e únicos, não é? que não é fácil, a norte do Douro, mesmo em sítios, já me refiro mais à parte do litoral, portanto, Braga e por aí, não é fácil encontrar tanto material e com material com tanta qualidade, ainda por cima sabemos o sítio exato de onde essas peças vieram, portanto vamos tentar organizar essa pessoa disponibilizou a sua coleção para poder... Exatamente, essa pessoa... Dá para fazer aos nossos ouvintes que nos estejam agora a ouvir, queiram contactar a associação, a associação onde está de História e de Arqueologia de Sabrosa, para poderem aceder a estas informações. Agradeço, Gerardo, outra questão que tem a ver com o seguinte: e se eles quiserem participar, inclusivamente naqueles campos de arqueologia, eu posso vos dizer pessoalmente que é fantástico, e o Gerardo é um anfitrião de primeira linha. Gerardo, como é que acha que as nossas crianças e jovens podem melhor conhecer e valorizar este património inestimável que têm à sua disposição? Pronto, é uma pergunta um pouco complicada, mas eu penso que tem que haver, por um lado, tem que haver mais, e eu confesso que a própria associação às vezes tem dificuldade em fazer passar a mensagem, independentemente de todas estas possibilidades das plataformas digitais, das redes sociais, tudo isto, às vezes chega-nos um feedback que não é fácil passar a informação, ou seja, a informação não chega, e é perfeitamente perceptível que estas crianças, que estes miúdos não tenham, ou propriamente os pais até, não tenham facilidade em chegar a esta informação. Isso é um problema que eu penso que é derivado à quantidade de informação que há. Ou seja, é muita informação para digerir, são informações que passam muito rápido, e às vezes é preciso transformar, não só na parte pedagógica, mas transformar esta informação numa coisa mais apelativa, com recurso a outros meios. A associação não tem
todos nós trabalhamos em regime de voluntariado. Provavelmente, próximo ano, vamos ter a possibilidade de criar um posto de trabalho para uma pessoa que eventualmente nos possa ajudar mais na parte burocrática, mais na parte também da organização. Vamos começar a organizar workshops também, tentar chegar mais aos miúdos, tentar chegar mais às escolas. Já tivemos reuniões com a escola em Sabrosa, fomos fazer lá uma apresentação, e às vezes também faz falta que a associação, lá está, que a sociedade civil, que estas organizações, que estas instituições falem entre elas, ou seja, se possam dar a conhecer tanto as escolas nas associações, como as associações nas escolas, como as escolas nas câmaras, como a associação na Câmara, ou noutros institutos, noutras instituições. Portanto, eu penso que é por aí que... Não há dúvida que realmente há aqui umas sinergias que estão a ser perdidas, porque eu já encontrei, assim, ao longo desta entrevista, várias referências à matéria de História e Geografia do 5º ano e do 6º ano, que às vezes vamos buscar, temos que ir ao Porto ver a igreja não sei de quantos, a igreja da Misericórdia, e temos coisas aqui ao nosso lado mesmo, que é, para mim, eu partilho isto pessoalmente, que é de facto uma descoberta fantástica. E realmente as sinergias que podem vir e que vão, com certeza, vir a partir também, estamos a dar o nosso contributo e a nossa boa vontade também, de forma a realmente a criar as sinergias e a criar as tais pontes, porque de facto tem sido uma descoberta, foi uma descoberta ao longo deste programa e de facto precisamos desta interação com as escolas. Sim. Certamente não falamos sobre alguma coisa que considere importante ou que possa ser relevante, que mais gostaria de partilhar connosco neste sentido de realmente da promoção do que está aqui à nossa volta, que é tão maravilhoso. Sim, e é de facto, não só para as pessoas que gostam de história, para os miúdos, para os que gostam de património, para os que gostam de visitar sítios e gostam de perceber, digamos, de onde é que vieram, né, e onde é que estão e para onde é que vão. Isto, eu acho que o fundamental, já que se tem perdido um pouco esta questão das humanidades nas escolas, não falo só dos mais pequeninos, mas também no secundário, por aí, acho que temos que fazer uma forcinha para contornar isto e tentar que a tal sociedade civil se imiscua um pouco e tente despertar mais a atenção dos mais novos, sobretudo dos pequeninos, entre os 6, 7, 8, 9 anos, dar-lhes a conhecer todo este mundo, toda esta questão que tem a ver com eles, porque eles estão aqui, nasceram aqui, como noutros sítios, não é? Eu, por acaso, a semana passada, eu fico sempre às vezes um pouco motivado por um lado, mas por outro lado também fico um pouco triste, porque a maneira como as coisas são vistas e são tratadas e trabalhadas em alguns sítios, não digo em todos, mas em alguns sítios, e as ideias que se têm sobre como tratar o património, como tratar esta interação entre o património, a educação, preservação, tudo isto, às vezes eu acho que nós também o podemos fazer, ou seja, é só preciso, para já é preciso motivação, não é? É preciso vontade e é preciso falarmos uns com os outros, ou seja, porque as coisas se cada um faz uma coisa, não é melhor que todas essas coisas se combinem e se consiga levar o barco a bom porto, ou seja, e é importante as crianças terem esta possibilidade. Ora bem, a entrevista decorreu de uma forma, a uma velocidade, a uma grande velocidade, estamos já aproximados ao fim. Eu tenho a dizer ao Gerardo, agradecer desde já a presença e a informar os nossos ouvintes de que este programa, que está a ser agora transmitido, irá ser disponibilizado depois no YouTube e dentro do canal irá constar uma hiperligação para
para a vossa Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, ok? De maneira que qualquer pessoa que queira entrar em contacto convosco há de ter aqui também, a partir de nós, uma ferramenta para o fazer. Nós estamos disponíveis e vamos procurar e vamos encontrar sinergias e seguramente iremos falar mais vezes. Ora bem, tivemos connosco no programa de Mãos Dadas o arqueólogo e investigador na Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, numa partilha de experiências, onde procuramos tomar conhecimento daquilo que de melhor os antigos fizeram e que caminham connosco até hoje. Com o passado, preparamos o futuro das nossas crianças e jovens, identificando pontos de sinergias possíveis, pois, como diziam um dos primeiros historiadores de todos os tempos, Heródoto, devemos conhecer e refletir sobre o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. A escola existe por causa dos alunos e a intenção da Associação de Pais Encarregados de Educação do Grupamento de Escolas de Albucão procurar aproximar os interesses de todas as partes, alunos, pais, encarregados de educação, professores de direção e, neste programa especial, a arqueologia. Queremos alunos motivados e preparados para os desafios de futuro, com gosto pelo passado e olhos no futuro. E recorde-se, acompanhe os nossos programas na Universidade FM e venha de mãos dadas adquirir novas perspectivas que permitam melhorar a educação dos seus educandos. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos